Boa tarde, seguidores da página Vitórias da Revolução Cubana, seguidores e não seguidores também, né? Todos aqueles que nos acompanham, que nos enviam perguntas. Vamos fazer mais uma sessão da nossa playlist respondendo tudo sobre Cuba. Sem muita delonga, vamos lá, né? Primeira pergunta, Odin Batista. Por que Cuba tá cheia de lixo, sem saneamento, luz, água e comida racionada? Adivinha, cara, tem um bloqueio pesado sobre o país, que já dura 60, vai para 70 anos daqui a pouco, intensificado pelo governo Trump, intensificado agora mais ainda por um cerco naval que está havendo, impedindo entrada de combustível no país. Então, assim, cheio de lixo, a coleta em alguns cantos está mais demorada, isso é verdade, mas não é correto dizer que está cheio de lixo, vamos, né, com calma aí. Sem saneamento, não. Cuba tem um bom saneamento. Cuba é um país que enfrenta muitos furacões e coisas assim, mas você não vê grandes problemas de enchentes em Cuba, né? É um país que tem um saneamento bem... Eu confesso que não conheço a taxa de saneamento em Cuba, mas parece um saneamento bem consistente, né? A Havana é uma capital, uma cidade muito plana. Seria muito fácil de ser alagada com frequência se não houvesse saneamento adequado, né? Água e comida, bom, água e comida isso existe, né? Existe uma população, claro, enfim, a comida ela não é propriamente racionada, né? Ela é, na verdade, dada na medida das necessidades mínimas das pessoas, né? Então, de fome, ninguém morre em Cuba, tranquilo? Diego Bogoni pergunta, por que Fidel Castro só usava roupas da Adidas e relógios Rolex? Não é verdade que ele só usava roupas da Adidas, muito menos que ele usava só relógios Rolex, mas algumas coisas com o tempo vão ficando difíceis de compreender, né? Por exemplo, é clássica a foto de Fidel usando 2 relógios no braço, né? Por quê? Porque ele estava, naquela foto ele estava na Rússia, né? Numa foto famosa que ele está com 2 relógios no braço, ele estava na Rússia, e ele queria, né, ter no relógio dele tanto um relógio para saber que horas era onde ele estava, lá na União Soviética, quanto outro relógio para saber qual era a hora em Cuba, né? Assim ele acompanhava o dia a dia dele na União Soviética e o dia a dia de Cuba, sabendo a hora do país, né? Mesmo considerando as diferenças de fuso horário. Se hoje, 2025, 2026, usar 2 relógios fosse negócio de grife, fosse negócio refinado, as pessoas diriam agora, por que Fidel andava com 2 relógios? Só que não é. Da mesma forma que Rolex não era nos anos 60 o que ela é hoje. Ela era uma empresa já conceituada, mas não era uma empresa de grife, de luxo como ela é hoje. Era uma empresa que tinha uma alta qualidade de precisão nos seus relógios, e essa era uma credencial de qualidade que ninguém nega da Rolex. E o Fidel necessitava de um relógio com altíssima precisão. Primeiro porque ele, né, antes de tomar o poder, né, ele era guerrilheiro, né? Você no mato, você tem que se comunicar com bases, né, com equipes suas que estão sob outros comandos, né? A guerrilha não foi um agrupamento só, você teve os grupamentos comandados por Che, por Camilo e por aí vai. Então, naquelas circunstâncias, relógios de precisão, combinar chegadas, saídas, tudo isso era muito necessário, né? O Fidel continuou usando Rolex por um tempo. Adidas, né? Falam muito da roupa da Adidas, mas a Adidas ela foi por muitos anos fornecedora de material esportivo para Cuba, né? Então o Fidel tem um carinho muito grande, na verdade não só para Cuba, né? A Adidas por muitos anos forneceu material esportivo para vários outros países socialistas, Alemanha Oriental, né? Então acho que hoje a fornecedora hoje de Cuba é Puma, mas Fidel sempre teve muito carinho pela Adidas aí. Vamos lá. Edson Detone pergunta, por amar tanto o regime cubano, por que você não foi morar lá? Cara, eu amo minha mãe, mas eu não moro mais com a minha mãe, cara. Se você for morar no lugar porque você ama o lugar, aí você tem que se dividir em várias coisas, né? Não acredito que você seja tão unidimensional de uma coisa só na sua vida. Renan Barbosa, o fato do Estado cubano emprestar mão de obra e reter boa parte do salário desses profissionais pode ser considerado trabalho análogo à escravidão? Não, porque esses caras são trabalhadores, né? Cuba não pega qualquer um e força você a trabalhar em algo que você não quer. Mas médicos cubanos, por exemplo, que participam de missões de exterior, primeiro, eles sabem que há missões, eles se dispõem a participar desses processos, na verdade é disputado esses processos, eles sabem como será o regime de trabalho, então nada disso tem a ver com escravidão. Escravidão é você pegar o cara que não quer trabalhar naquilo, pagar algo abaixo do que ele deveria ganhar e sobretudo não permitir que o cara saia em nenhuma circunstância. Nada disso é presente na relação dos cubanos com os seus profissionais que atuam especialmente no exterior, né? Bruno Paixão, por que Fidel abandonou o comandante Guevara na Bolívia?
Não acredito que tenha sido só porque o comandante Guevara não gostou do ajoelhar de Fidel no caso da crise dos mísseis, e tenha partilhado a desilusão com o mundo. Não, olha só, isso aí não foi um grande problema, até porque quando aconteceu a crise dos mísseis, levaria ainda alguns anos para que o Ernesto Che Guevara decidisse sair de Cuba, né, e empreender suas novas guerrilhas, né, tanto na África como na América Latina. Então, Che Guevara não abandonou Cuba por isso, né, e na verdade ele não abandonou, ele quis sair numa certa altura, e muito menos Fidel abandonou Che Guevara, né. Fidel queria que Che Guevara continuasse no país, cumprindo as funções que ele cumpriu. Ele foi promotor, né, do julgamento de vários prisioneiros da ditadura de Batista. Ele foi presidente do Banco Nacional de Cuba, enfim, cumpria funções estratégicas, participou do debate econômico naquele momento, mas ele, em certa altura, ele quis exportar a revolução, né? E ele chegou a Fidel e apresentou essa ideia, e Fidel, no final dos contos, aprovou, né? Entendia que Che Guevara ele tinha um ímpeto muito mais cosmopolita. Claro, Fidel era cubano, né? Então, para Fidel, construir a revolução em Cuba nas décadas seguintes era fundamental. Che Guevara não, ele recebeu a naturalização cubana, né, depois a nacionalização cubana, depois da Revolução, mas ele vinha da Argentina, ele tinha um espírito pan-americanista, né, pelo menos considerando, né, a tradição da América Latina, e ele quis, né, voltar a esse esforço, né, de expandir a guerrilha para outros lugares. Fidel entendeu, aprovou e deu algum suporte, né, mas não tinha como dar muito mais suporte porque a situação nos anos 60, no final dos anos 60, 67, já estava muito complicada, a vigilância sobre Che já era muito grande, ficou difícil de dar suporte. Genésio Weber, como a família Castro ficou bilionária enquanto a população vive na miséria? A família Castro não é bilionária, meu caro, não é bilionária. Oscar Nunes da Silva, quando haverá eleições de democracia em Cuba? Abril de 2028. Não posso precisar o dia agora, né? Mas abril de 2028 haverá eleições em Cuba. Compareça e você verá com seus próprios olhos. Do Brasil, brasileiro Gilberto, certo? Cuba está quebrada? Não, meu caro Gilberto, brasileiro do Brasil, seja lá como for o seu nome. Tiago Oliveira, por que os cubanos fogem para os Estados Unidos e nenhum americano foge para Cuba? Porque Cuba não está impondo um bloqueio econômico, comercial, financeiro, não está impondo um cerco naval, não está impedindo a entrada de combustíveis nos Estados Unidos. Então não há razão para que a população dos Estados Unidos saia, né, fuja do país. Fernando Campos, a Globo postou no noticiário antigo que o Che Guevara matou milhares no fuzil. É verdade ou a Globo é bolsonarista? Bom, aí você tem que apresentar o noticiário, né? Che Guevara não matou milhares no fuzil. Ele matou algumas pessoas, talvez umas 10, né? Enquanto era guerrilheiro. E depois da Revolução ele, como promotor, requereu a execução de alguns dos soldados de Batista, especialmente aqueles ligados a atuações como estupro de inocentes, tortura de pessoas. Isso aí o Che Guevara nunca admitiu, mas mesmo naqueles que ele executou, ainda no campo da guerrilha, sempre foi sob o espírito da honra, né? Fuzilamento parece muito pesado assim, mas na verdade fuzilamento é um crime, é uma execução exercida respeitando-se a honra, né, do sujeito que é assim fuzilado. Tanto que ele morreu fuzilado e apreciou isso, né? Ele disse pro carrasco que ia atirar nele: levanta a cabeça, meu amigo, você vai atirar num homem, né? Inclusive o fuzilamento também está presente na nossa legislação brasileira, viu? Em caso de guerra. Agora, se a Globo é bolsonarista, aí provavelmente sim, né? Pelo menos uma ala dela, claramente. Lúcio Aires, pode dar um número exato ou aproximado das execuções no regime Fidel Castro? Não posso dar um número nem exato nem aproximado. Igor Pontes, você mora em Cuba? Não, moro no Brasil. Hélio Santana, se o regime cubano é tão eficiente e justo, não disse que é eficiente nem justo, então eu já não gosto dessas premissas, né? Por que o cubano precisa restringir a liberdade de imprensa e perseguir opositores para se manter no poder? Todo país precisa controlar em algum grau o que é dito sobre si, né? Nenhuma imprensa em nenhum lugar do mundo permite que as pessoas falem qualquer coisa. Mesmo no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, tem coisas que você não pode falar. Tem coisas que a imprensa não pode simplesmente publicizar a título de liberdade de expressão. Por quê? Porque há assuntos que são de segurança nacional. Em todos os países do mundo há assuntos que são de segurança nacional. Então, quando você está numa guerra,
fatalmente vai haver uma restrição às liberdades. No caso de Cuba, Cuba sofre um bloqueio. É uma situação análoga a uma guerra, meu amigo. Se você está ameaçado pelo maior superpotência que já existiu na história da humanidade a 150 quilômetros da sua fronteira, você tem que se resguardar. Se você não se resguarda, meu amigo, se você permite liberdades como se vivesse em tempos de tranquilidade, você vai ser alvo fácil, né? Mas Cuba não persegue opositores. Diga aí um opositor perseguido. Diga um aí. 2. Como justificar a escassez frequente de alimentos, medicamentos e bens básicos em um sistema que afirma priorizar o bem-estar da população? Então, o sistema prioriza, né, o bem-estar, né? Não sei se afirma isso, não vi afirmando isso, mas prioriza sim. Tanto que as pessoas têm acesso a medicamentos, a alimentos, etc., na medida do que é materialmente possível. Essa medida é pequena por causa do bloqueio, né, pelas razões que já colocamos antes, né? 3. Se o modelo cubano funciona melhor que o capitalismo, por que tantos cubanos tentam sair do país, muitas vezes arriscando a própria vida? Nunca disse que o modelo cubano funciona melhor que o capitalismo, né? O que eu disse é que o modelo cubano não foi testado. Quando ele for efetivamente testado, quando se derrubar o bloqueio e Cuba consiga efetivamente, a partir do seu modelo, comercializar com outros países, fazer intercâmbio mundial, global, etc., comprar o que quiser, vender o que quiser, aí sim poderemos realmente testar se o modelo cubano funciona melhor que o capitalismo. Bora testar? Topa derrubar o bloqueio, topa lutar contra o bloqueio, para que Cuba possa finalmente ser testado? Se você topar, meu amigo, estamos juntos, meu caro Hélio. Percy Cap, né? Eu não entendo como ainda existe a base de Guantánamo. Guantánamo é um caso complicado, né? Guantánamo está ocupado pelos Estados Unidos há muitas décadas, inclusive desde antes da Revolução. E mesmo após a Revolução, os Estados Unidos não aceitaram desocupar. E Cuba não tem força material, né? Não tem força militar para tomar de volta, né? Então os Estados Unidos mantêm o pé em Cuba. Isso é um resquício de um tempo em que Cuba era neocolônia. Daí você tira, cara, o simples fato da gente estranhar o fato de os Estados Unidos ter uma base militar dentro do território cubano, para nós é um negócio estranho, mas na verdade é o retrato do que Cuba era antes da Revolução. Era uma neocolônia, cara. Era uma neocolônia, aceitava tudo. Os Estados Unidos faziam o que queriam em Cuba, inclusive mantinham uma base militar ali. Hoje Cuba recebe, né, a título da ocupação dos Estados Unidos mantém até hoje, como mantinha antes, o pagamento de um aluguel pela presença nesse território de Guantánamo. Porém, desde que a Revolução aconteceu, Cuba nunca aceitou receber, né, nunca aceitou sacar um centavo desse aluguel, que já é miserável, que os Estados Unidos pagam a Cuba por ocupar o seu território. Dignidade, meu amigo, é para poucos. Antônio Maria Pinto, no texto, fala que Cuba ia bem, venceu a guerra na meia dos porcos. Fidel e Che Guevara foram na Assembleia da ONU dos Estados Unidos, discursou falando dos Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. E mais óbvio que ninguém vai aceitar ser maltratado na sua casa. Veio o bloqueio comercial. Não. Quando o bloqueio comercial aconteceu, quando os Estados Unidos impuseram o bloqueio, isso foi antes do clássico discurso de Fidel, né, na ONU. E a ONU não é a casa dos Estados Unidos. Ela está sediada em Nova York, nos Estados Unidos, mas a ONU não é a casa dos Estados Unidos, amigo. A casa dos Estados Unidos é a Casa Branca. Che Guevara não estava na Casa Branca. Ele estava na Assembleia Geral da ONU. E naquele momento que ele estava discutindo aquilo ali, né, é que ele disse aquele discurso clássico: fuzilamos, continuaremos fuzilando. Ele deixou claro, elementos contra-revolucionários, terroristas, etc. O bloqueio já vinha acontecendo, não aconteceu por decorrência daquilo, né? Mas Fidel nacionalizou empresas americanas e estrangeiras, prometeu indenizar e deu calote, e os Estados Unidos bloqueou Cuba. Não, tá tudo errado, cara. Tá tudo de cabeça para baixo aí, tudo de trás para diante. Os Estados Unidos já estavam sabotando Cuba. Os Estados Unidos estavam utilizando suas empresas dentro do território cubano para promover um ato de sabotagem contra a economia do país. Então, a nacionalização ela já veio no esforço de tentar reorganizar internamente a economia, cara. A incompetência é do sistema socialista e do governo cubano. Quem patrocinou Fidel foi a ex-União Soviética. A ex-União Soviética acabou Cuba. Cara, a União Soviética patrocinou ou abandonou Cuba, né? Você tá dizendo que foi a União Soviética. Não dá, cara. A culpa é dos Estados Unidos pelo fracasso do governo cubano. E a culpa é dos Estados Unidos pelo fracasso do governo cubano. Tá soltando uma ironia aqui, né? Quem sofre é a população cubana. Bom, finalmente concordamos em alguma coisa. Quem sofre é a população cubana.
Daniel Oliveira, Cuba não é um país independente? E aquele papo de soberania? Nenhum país precisa de outro para crescer, precisa apenas de uma boa administração. É verdade, concordo totalmente. Nenhum país precisa de outro para crescer, precisa apenas de uma boa administração. Mas aí você tem que ter condições, né, de administrar. Se você é bloqueado, se você é cercado, se você é impedido de ter um mínimo crédito no mercado internacional, se você é impedido de se comercializar com o seu vizinho, aí, amigo, a sua soberania, ela não sustenta, né? Você precisa ter condições, né, de aplicar o seu programa. Tuperbinha, por que os cubanos não podem sair do país? Podem. Quem disse que não pode sair do país? Os únicos que eu vejo... os únicos que você vê, vamos lá. Os únicos que eu vejo sair são Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras? Médicos Sem Fronteiras não são cubanos, amigo. Médicos Sem Fronteiras são médicos do mundo todo. E atletas de Olimpíadas que às vezes fogem e pedem asilo em outro país. Não, eles não fogem. Eles simplesmente abandonam suas delegações. Abandonar uma delegação é tipo assim... você está representando o país, você viaja em nome do país, as pessoas estão torcendo para você, e você simplesmente não volta, você abandona. Você apoia pais que abandonam filhos? Você apoia familiares que abandonam seus pares? Pessoas que abandonam sua comunidade? É isso que acontece. Os atletas cubanos, eles podem simplesmente dizer, vamos embora, pega um avião e vai para outro país. Mas eles esperam chegar no momento das Olimpíadas ou do Pan-Americano, para a partir dali surrupiar, sair escondido da delegação, sozinho, né? Porque todos os outros não concordam com isso. E aí ele simplesmente deixa a sua equipe e vai viver em outro país, vai atuar em outro país, vai defender outra bandeira. Cara, tem um pouco de autorrespeito, cara, tem um pouco de dignidade, né, de senso de honra. Eu não acredito que você concorde com esse tipo de atitude. Não é possível, cara, não é possível. Vamos lá, dei uma pequena pausa aqui, mas vamos continuando. William Niewoner Kremer. O que vocês ganham defendendo um país quebrado, pobre, sem qualquer relevância, ainda dando desculpa que ele está assim pelo imperialismo americano? Nada, meu amigo. Não ganhamos nada. Eliane Barbirato. Por que os Estados Unidos se interessam tanto por Cuba? Também queria saber, Eliane. Por quê? Por que os Estados Unidos se interessam tanto por Cuba? Temos uma hipótese, né? A história nos oferece uma hipótese. Desde a fundação dos Estados Unidos, desde Thomas Jefferson, cara, os Estados Unidos já falavam, ali, John Quincy Adams, etc., já falavam em anexação de Cuba. Os Estados Unidos, na verdade, né, eles se expandiram muito. A independência dos Estados Unidos aconteceu quando o país era apenas uma fileira de estados, né, na costa leste. Depois eles promoveram invasões, compras de território, guerras, etc., se expandiram ao oeste. E se expandiriam também para outras regiões. Mas eles sempre mantiveram em Cuba, né, um olhar estratégico, né, de defesa, porque Cuba se situa, se você for ver no mapa, né, Cuba se situa ali numa posição em que ela serviria de barreira de defesa dos Estados Unidos para ameaças que viessem de baixo, para ameaças que viessem da América Latina, da América do Sul. Cuba seria essa barreira protetora dos Estados Unidos. Quando Cuba se tornou independente dos espanhóis, os Estados Unidos participaram da independência, né, da Guerra da Independência, auxiliaram nessa guerra e exigiram que, na verdade, a independência de Cuba fosse uma independência pero no mucho, porque na primeira Constituição cubana, né, de 1903, foi-se instalada uma emenda chamada Emenda Platt, que protegia os interesses dos Estados Unidos em Cuba. Então, assim, dizia assim, você é independente, beleza, mas a gente pode ir aí sempre que os nossos interesses estiverem sendo questionados, a gente troca governos, a gente retira investimentos, a gente faz o que quiser e vocês vão ter que aceitar as nossas condições. A gente se impõe, a gente ocupa territórios, tranquilo? Vocês vão ter que aceitar. E uma parte dos cubanos aceitou aquela condição de neocolônia. Assim eles ficaram por 50 e poucos anos, até outra parte dizer assim, não aceitamos mais isso. E aí a população mobilizada por essa parte aguerrida, né, felizmente derrotou, né, aquela ditadura imposta que tinha auxílio dos Estados Unidos, era suportada, era apoiada pelos Estados Unidos e finalmente trouxe soberania para os países, né? Mas os Estados Unidos nunca perdoaram. Os Estados Unidos nunca perdoaram. É por isso que uma ilha tamanho de Pernambuco, com apenas 10 milhões de pessoas, incomoda tanto os Estados Unidos. João Lourenço, por que a família Castro tem uma fortuna de 900 milhões de dólares? Não tem. Por que só existe um único partido político em Cuba?
Olha, se você estiver se referindo ao Partido Comunista, isso não faz muita diferença, porque do ponto de vista de processo eleitoral, por exemplo, o Partido Comunista não participa, né? Já expliquei várias vezes. O Partido Comunista ele é uma organização de tipo de mobilização, de agitação, é uma organização pedagógica, né? É uma organização de união nacional. Não é um partido que disputa eleições. O Partido Comunista não lança candidatos, não participa das campanhas, ok? Por que continua a fazer presos políticos? Não, cara, não continua. Não continua a fazer presos políticos. Por que nacionalizar empresas estrangeiras sem as indenizar? Porque elas estavam sabotando o país. Estavam promovendo lockouts, etc. A economia de Cuba estava bagunçada, cara, em 1959, 60, 61. Por que falam em bloqueio de Cuba se transaciona nesse momento com mais de 40 países? Olha, a transação com mais de 40 países, né? Não sei se chega a esse número, mas considerando que chegue, significa que Cuba transaciona com 20% do mundo. Tem 80% do mundo que ela pode transacionar, ela não pode, ela não transaciona, porque os Estados Unidos não permitem. E mesmo com esses 40 países, é limitado, né? Então assim, Cuba tem negócio com o Brasil? Uns e outros, muito poucos, né? Mas poderia ter muito mais. Cuba poderia estar comprando ônibus no país, importando para levar para lá, né? Muita coisa que o Brasil produz, alimentos, matéria-prima, Cuba poderia estar importando para sua indústria, para sua população, mas não importa, não pode fazer isso. Por quê? Porque o bloqueio impõe, cara. Lei Helms-Burton, lei Torricelli, para ficar apenas nas leis, né? Tem vários outros dispositivos, portarias, atos executivos, né, que afetam o país, né? Enfim. Paulo Morato, por que os donos de vacas não podem comê-las se são eles que as criam? Olha, pelo mesmo motivo que no Brasil, mesmo que você tenha um sítio, uma fazenda, né, com muita vegetação natural, você não pode simplesmente depenar tudo, né? Você precisa preservar uma parte dela, né? O gado em Cuba é um elemento para um país que tem território pequeno e uma população que precisa comer, né? É um patrimônio do país, né? Então o gado garante por exemplo, o fornecimento de leite para as crianças, cara. Tu quer tirar leite para as crianças? Tu quer tirar leite das crianças para que um dono de uma vaca possa comer a vaca e ela acaba e pronto? As crianças em Cuba até os 7 anos elas recebem leite, cara. Elas recebem leite. Esse leite vem de onde? Das poucas vacas que tem no país. Mas isso garante o suprimento de leite de todas as vacas. Então assim, ter uma vaca, tudo bem, tá tudo certo. Você vai ganhar algo por ela, eventualmente pode vir comer. Mas ela não. A vaca é um ativo, cara. A vaca é um ativo, o animal, a terra, os recursos naturais são ativos que devem existir para quê? Para melhorar a vida das pessoas. Aqui no Brasil a gente não tem essa cabeça, né? A gente só pensa em tudo que é predatório, acaba com tudo, tira esse terreno, vamos fazer um estacionamento aqui, mata a vaca, vamos comer e pronto. No dia seguinte você caga e acabou-se. Acabou-se aquilo ali. Williams Correia, o que o professor de geografia, estudos geográficos, terra e formação da mesma, saberia de história humana e fatos humanos? Talvez não muita coisa, né? Mas é por isso que eu não estudo apenas geografia. Primeiro que eu sou geógrafo e sociólogo. Né, fiz mestrado, fiz doutorado em ciências sociais, tenho 2 graduações, entre outras não concluídas, mas não precisamos falar sobre elas, né? Sou psicanalista também, se você quiser, a gente, né, faz negócio, faço atendimentos online, presencial, tudo certo. E estudo também muito sobre história humana, até porque, tudo bem, seria necessário também para geógrafo, mas eu não quero resumir os meus conhecimentos apenas o que eu obtive na economia, na academia, né? Então, o que eu sei de história humana e fatos humanos, né, para usar os seus termos, história humana, fatos humanos, o que eu sei também sobre fatos não humanos, enfim, não fatos humanos e por aí vai, não se reduz ao que eu aprendi no meu curso de geografia. Eu não sou apenas 4 anos de uma cadeira de faculdade. Elaudio Willi, quando será que a elite bilionária de Cuba vai distribuir sua riqueza para o povo? Não há elite bilionária, não há riqueza a ser distribuída que já não o seja hoje. Olha, isso vem muito de um mito que se criou há muito tempo. Acho que não é da Forbes, né, da revista Forbes, que fala de bilionários e coisas assim, que certa vez expôs os políticos mais ricos do mundo, né? E ela incluiu naquela lista Fidel, né? Destacando aquele negócio de 900 milhões, acho que alguém falou aí antes, acho que outra pessoa também falou, enfim. Por quê? Porque a Forbes interpreta Cuba como uma ditadura, meio monárquica, vai saber, e ela interpreta que todos os bens públicos, né, os prédios públicos e coisas assim, pertencem
ao seu dono, a Fidel, né? Por isso que ela colocou o Fidel naquela lista faz anos, faz mais de 20 anos essa lorota aí, né? Claro, teve outras, né? Do cara, um ex-segurança, acho que alguém falou sobre isso aí. Um ex-segurança de Fidel dizia que ele tinha uma ilha reservada, mas nunca se comprovou. Hoje, qualquer uma pessoa pode, já há alguns anos, né? Podia entrar pelo Google Maps, Google Earth pelas fotos de satélite. Nunca acharam essa tal de ilha aí, com golfinhos e tudo mais, né? Enfim, toda essa lorota. Evandro Moreira, por que os Estados Unidos não acabam com o embargo? Será que eles têm medo de ver Cuba prosperar? Bem, meu caro Evandro, parece ser essa mesma questão, né? O Fidel Castro ele já desafiou os Estados Unidos. Ele já disse, suspenda por um ano. Por um ano o bloqueio. E a gente vê o que acontece. Os Estados Unidos nunca pagaram para ver. Fernando Mastim pergunta, né? Um país governado por uma mesma família por mais de 60 anos pode se chamar democracia? Olha, se foi votação popular, pode, né? Soberania popular acima de tudo, meu cara. Que direito tem um ditador, após governar por 50 anos, indicar como o irmão como sucessor? Nenhum. Nenhum ditador tem o direito de fazer isso. Mas isso não aconteceu em Cuba, né? O Raul Castro ele não foi indicado por Fidel. Ele já era, né? Ele já era o segundo na lista de sucessão. Vocês têm orgulho disso? Não preciso ter, né? Cuba tem suas regras. Frank Larreira Ocalagham, né? Quem é esse? Você é cubano? Verdadeiramente você sabe o que está a falar? Olha, eu sou Leon, não sou cubano, sou brasileiro. Se eu sei o que estou a falar, tudo que eu falei aqui, eu sei o que estou falando. Tudo que eu falei aqui, claro, não dá para se aprofundar longamente em cada resposta. Então eu falo na medida do que eu conheço e na medida do que dá para falar num vídeo, né, restrito como esse. Mas tudo que eu falo, eu sei o que eu estou falando. E se você quiser, aponte uma limitação e aí a gente conversa sobre ela. A Maelis Costa, né? Por que você não vai a Cuba para vivenciar as conquistas da Revolução e entender por que tantos cubanos estão imigrando para o seu país? Eu já fui para Cuba, né? Tranquilo. Gabi Paglioli, mais um textão sobre Cuba escrito por um boçal que jamais esteve em Cuba. Bom, se foi o boçal, eu já estive em Cuba, né? Mas acredito em todas as mentiras que a esquerda fala sobre Cuba. Não acredito muito no que a esquerda fala sobre Cuba, na verdade, né? O que eu sei de Cuba é o que eu estudei por fontes de esquerda, de direita e fontes de outras naturezas e o que eu vi enquanto estava lá. Procure saber o que acontece em Cuba por quem é de lá. Por exemplo, eu vejo o Instagram da cubana Zoe Martinez e de vários outros cubanos que podem te falar. Vários outros quem? Você não disse nenhum, cara. A Zoe que você disse, ela não sabe o que tá rolando em Cuba, cara. Zoe saiu de lá quando tinha 12 aninhos, cara, 11, 12 aninhos, é uma criança. Tudo que ela sabe de Cuba, ela é a visão de uma criança. Imagine, cara, imagine que você está colocando a sua análise sobre um outro país, sobre um outro território, sobre uma parcela importante do mundo que está sempre na mídia e tudo mais, que é notícia e que te faz se mover em torno disso, respondendo páginas de Instagram, de Facebook e de tudo mais, é baseado na visão de uma criancinha que saiu de lá com 11, 12 anos. Zoe Martinez não sabe nada de Cuba, cara. Ela não sabe nada. Ela não sabe nada de Cuba. E o que ela sabe, sabe mal. Porque ela era criança quando vivia lá. Então ela só pode saber de Cuba se ela estiver estudando. Mas ela não está estudando o país. Não está estudando. Então, complicado, cara. Zoe é um exemplo complicado, viu? José Luiz Cardoso, então me explica uma coisa. Por que todo socialista quando tira férias vai para Nova York, Paris e Londres e não vai para Havana? Não sei, cara, não acompanho as férias de ninguém. Roderley Frederick Bichner Jr. Se você protestar contra o governo, você vai preso ou não? Não, não vai. Tanto que as damas de branco faziam protesto todo ano, né? Nunca foram presas, acho que ainda fazem, né? Nunca foram presas. É claro, às vezes a mídia aqui mostra que elas sendo presas e tal, mas muitas vezes, olha, as damas de branco, não sei se você conhece, né? Mas era um movimento importante de oposição em Cuba, embora pequeno, né? Poucas mulheres. Elas faziam protesto todos os anos em grandes avenidas e coisas assim. Só que às vezes elas se metiam a entrar no centro da cidade, né? O que acontecia? Quando essas mulheres faziam protesto criticando Fidel, isso era alguns anos atrás, né? As pessoas ficavam indignadas. Como é que pode umas mulheres vendidas para os Estados Unidos, porque essas mulheres são vendidas, ganham um prêmio lá fora, né? Elas são vendidas assim, é assim que se compra, né? O líder opositor em Cuba. Você dá lá um prêmio de direitos humanos pro cabo, aí ela recebe prêmio de direitos humanos em Nova York, em Orlando, em Paris, Miami, e aí ganha lá uma grana e elas ficam se sustentando assim, cara, não fazem nada, não trabalham, não fazem nada, né?
E aí fazem lá os protestos delas, às vezes vão pra cidade, as pessoas ficam indignadas. E as pessoas começam a cercar as damas de branco, dizem assim, Fidel, Fidel. E a integridade das mulheres começa a entrar em risco, porque você passa a ter multidões em torno delas, que são o quê? 15, 20 mulheres. E aí às vezes aparece a polícia cubana pra defender as damas de branco. Mas o cara da imprensa brasileira, que não sabe nada do país, que não estuda Cuba e não está lá, ele está apenas vendo fotos, ele diz, a polícia deteve as damas de branco. Não! A polícia protegeu essas mulheres, a polícia tirou as mulheres daquela zona porque elas estavam à beira de ser linchadas, cara. Imagine, cara, da tua rua, fazerem um movimento defendendo que o povo da sua rua seja coiote, seja um lacaio qualquer de outro. Não, cara. Tenham dignidade, bicho. As pessoas cubanas não admitem isso, tanto que chamam esses elementos de gusanos, né, de vermes em espanhol. Saia daqui, seu vendido, seu vendido de merda, né? Saiam daqui. É desse jeito que eles fazem. E aí as polícias aparecem para proteger as mulheres. Elas não batem nelas. Se as mulheres não vão pra cadeia, não, a polícia apenas tira daquela região e leva para um lugar seguro. Mas na foto, o que fica é a polícia segurando essas mulheres e parece que estão batendo nelas, né? Calistenia natural calist. Eu desafio você a fazer um debate com a Zoe Martínez. Zoe Martínez, vamos debater Cuba? Topa? Se chamarem aí, se algum podcast de fundo de quintal quiser nos chamar, estamos a postos. Façam perguntas sobre Cuba, que a gente vai respondendo sempre respeitando a sua inteligência. Claro, na medida que vocês respeitem a nossa também. Estamos por aqui, qualquer coisa é só falar.